profissional, eu cresci muito, muito. Financeiramente também, porque a gente acaba tendo um serviço diferenciado, né, para apresentar para a nossa cliente. A ozonioterapia também muda a gente como profissional, a questão da avaliação. Você não consegue mais ser aquele profissional do passado. Você tem uma visão muito mais sistêmica, né? Você consegue ver o cliente, o paciente como um todo. Então, isso reflete porque ela percebe a qualidade de profissional que ela está tendo aquele contato, né? Eu sou a Camila, eu sou enfermeira há 18 anos e eu hoje tenho um consultório de enfermagem. Fui residente da primeira turma do Rafa. E para quem tem dúvida, gente, respire e vai, porque, gente, é uma coisa assim que eu não me arrependo jamais de ter feito. E para quem eu puder recomendar, eu vou recomendar, porque foi a minha virada de chave, foi a mudança da minha vida. Gente, assim, na minha vida inteira eu trabalhei como servidora pública. E eu vim de um local onde eu remunerava bem. Quer dizer, eu não sabia o que era remunerar bem. Eu respeito, já passei por essa fase, né? Foram 18 anos, todo o meu aprendizado dentro do hospital, eu trago tudo para dentro do consultório, mas eu estou em uma outra fase. E assim, hoje eu sei o que é a gente trabalhar para a gente ser reconhecido pelo que a gente precisa ser reconhecido, que é o nosso cliente. E olha que eu tenho clientes que tu vai pensar, tem um poder aquisitivo menor, né? Não, cara, ele tá pensando na sua saúde. E ele paga ali, ele vai no dinheirinho e vai lá, né? E paga e com satisfação. Não, olha, eu quero pagar, eu vou, isso eu sei que é bom para minha saúde. E isso também faz parte da gente como empresário, né? Nós como empreendedores, nós temos que saber os dois lados, né? A gente tem que saber ser profissional, dar resultado e o retorno financeiro vem junto sem muito esforço. Meu nome é Raquel Ferreira, Raquel Alice de Paula Ferreira Lessa. Eu hoje em dia, né, trabalho com estética e o meu procedimento que eu mais faço aqui é a ozonoterapia. E eu falo da cidade de Eugenópolis, Minas Gerais. Eu tentava buscar, né, os resultados mais avançados com tratamentos não invasivos, né? E assim, eu tinha muito resultado nos meus tratamentos, mas eu precisava de uma coisa além. E depois que eu fiz o curso dele, como eu iniciei o curso dele em dezembro, já iniciei com ozônio. Assim que eu fiz o curso dele, já iniciei com o tratamento na minha clínica e eu consegui montar uma outra clínica, assim, com espaço maior, né, equipamentos mais novos, consegui ampliar o meu estabelecimento. Foi graças ao curso que eu fiz, porque graças a Deus eu consegui muita cliente com ozonoterapia e ainda tenho conseguido e creio que ainda vou conseguir muito mais. E hoje em dia é um procedimento que eu apresento e eu posso garantir o resultado, porque eu não tive nenhuma cliente que não deu resultado, todas deram resultado incríveis. Tem umas que dão mais que as outras, né? Tem umas que ajudam na hora do tratamento, né, na questão alimentar, de atividade física, então dão mais resultado, mas todo mundo eu consigo resultado, então é muito gratificante mesmo. Fala galerinha, meu muito boa noite para vocês! E aí? Nosso segundo encontro. Conseguiram enxergar toda a mudança que a ozonoterapia é capaz de trazer aí na sua vida? Comentaram lá na nossa comunidade exclusiva do Facebook sobre os ensinamentos que tiveram lá no nosso primeiro encontro? Olha, se vocês gostaram da primeira aula, imagina o que vai acontecer hoje. No nosso segundo dia do maior treinamento em ozonoterapia estética que já aconteceu, você dará um passo super importante nessa sua caminhada, nessa jornada. Essa é uma das aulas em que eu estava assim, mais ansioso para conseguir trazer o conceito, apresentar para vocês esse pensamento. Sabe por quê?
porque eu vou te mostrar como evitar qualquer tipo de erro dentro dos procedimentos da ozonoterapia estética. Esse será um dos passos fundamentais para que você tenha resultados realmente de verdade, incríveis. Bora lá então? Galera, só lembrar, vai ter condição especial hoje, hein? Fica aí com a gente para vocês entenderem daqui a pouquinho o que está esperando. Pois bem, hoje é o segundo dia do nosso treinamento. Inclusive, se você perdeu a aula de segunda, assim, não fica preocupado. Tivemos uma introdução sobre o ozônio, os conceitos da ozonoterapia como um todo. E pela primeira vez eu compartilhei um pouquinho dessa minha história, falamos do novo mercado, de tudo que aconteceu. E mostramos um mercado que é capaz realmente de entregar a transformação na vida dos seus pacientes, onde você consegue realmente ser responsável pelo que você mais deseja. Ganhar reconhecimento, gerar resultados, melhores tratamentos. E é hoje, nesse nosso segundo dia de treinamento, que teremos o dia de continuidade de todo esse conteúdo transformador que está acontecendo ao longo dessa semana. Eu já quero te prometer uma coisa, mas e assim, logo de cara. Hoje você vai aprender a evitar erros em tratamentos dentro da ozonoterapia. Na sexta, o nosso encontro, muito importante também, é onde eu revelarei o final do passo a passo definitivo para que você realmente possa se tornar um ozonoterapeuta de resultados. Então não perca nenhum segundo do que vai acontecer no treinamento, hein? Estamos combinados? Quem aí está preparado? Diga eu, aqui, sinaliza lá no nosso chat, porque eu quero realmente saber o que vocês estão achando. Vamos começar esse nosso conteúdo de hoje. Antes de prosseguir sobre erros, especificamente, eu preparei uma surpresinha para você. Podem considerar como a primeira grande surpresa do nosso treinamento. Eu quero apresentar para vocês os materiais essenciais na ozonoterapia, na realidade, para você ter o melhor trabalho com o ozônio possível, tá certo? Primeiro, vamos apresentar os aparelhos para trabalhar com ozônio, desde o mais simples ao mais avançado, da classe semiautomático, manual, totalmente automático. Os geradores que existem no Brasil, eles podem ser subdivididos em 3 grandes grupos: o ozonizador totalmente manual, o ozonizador semiautomático e o ozonizador totalmente automático. Aonde que vem essa troca, Rafa? No perfil de você precisar ou não controlar o fluxo de vazão do oxigênio e, às vezes, a chave de intensidade da produção de energia e descarga elétrica que vai gerar ozônio dentro do equipamento, através de uma célula dielétrica que é chamada de sistema corona. Vamos dar uma conferida nesses equipamentos? O primeiro exemplo que eu trouxe de uma linha totalmente manual é o equipamento da Ozone Life.
Agora, como exemplos de equipamentos semiautomáticos, nós temos 2 representantes nessa classe. Rafa, pode ser que tenha mais? Pode ser que apareçam mais, sim. A gente está colocando o que tem a Anvisa regular para vocês e alguns exemplos, não são os únicos, tá, pessoal? Vamos conhecer um pouquinho a linha da Toniderm? Oxy, o gerador de ozônio da Toniderm. Possuindo modo de aplicação subcutânea através de seringa. Posso sacar manualmente, tendo o modo semiautomático, onde eu determino quanto de ozônio eu quero, podendo descartar de forma automática. E também temos o modo automático, onde eu aperto uma vez só e só. Esse equipamento da Toniderm foi um dos primeiros que chegou no nosso território nacional, desenvolvido por uma equipe de estética, por uma marca que já abordava o nosso mercado da estética. Outras marcas desse mercado também desenvolveram equipamentos de ozonioterapia, como a Medical Sun, que trouxe o Ozonix para nós. Apresento para vocês a tecnologia geradora de ozônio para a estética, Ozonix Plus, que levará os níveis de atendimento a um novo patamar de resultados. Equipamento com layout moderno, conceito evolutivo, programação digital, conceito Fast Output, precisão no fluxo, concentração de ozônio e múltiplas formas de aplicabilidade. Apaixone-se por este propósito, que chegou para ser uma realidade em todas as clínicas e espaços de beleza e saúde do Brasil. Esses equipamentos que vocês viram agora, Toniderm e Medical Sun, eles são da linha semiautomático. Vocês viram que tem o fluxômetro para você fazer o ajuste da vazão do oxigênio para dentro do maquinário. Existem alguns equipamentos que são totalmente automatizados, ou seja, eu não preciso desse fluxo de vazão do fluxômetro e o próprio equipamento faz a conversão dessa vazão e como exemplo deles trouxemos o equipamento da Filozon. Vamos olhar? Olá, meu nome é Felipe Augusto, sou engenheiro mecânico, responsável técnico pelo Grupo BTR. Nós representamos a Filozon e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o gerador Med Plus MX, analógico sem o vácuo, e o gerador Med Plus V, digital com o vácuo. Além disso, vamos demonstrar a utilização da torre e das bags. Falar um pouquinho do gerador de ozônio da Filozon. Como finalidade de uso, o gerador da Filozon ele foi projetado e construído para fornecer de maneira mais consistente e de maneira mais segura as concentrações corretas de ozônio. As concentrações de fornecimento estão alinhadas com bases científicas e protocolos internacionais, fornecendo assim concentrações de ozônio de 5 a 60 microgramas por ml. O ozônio é produzido através de um método chamado descarga silenciosa, e ele ocorre pela passagem de um fluxo de oxigênio em um arco elétrico de alta tensão. O oxigênio deve ter pureza superior a 99,5% e esse é encontrado com a denominação de oxigênio medicinal. É indicado que o profissional procure os locais com oxigênio de qualidade e de confiança. No equipamento, o oxigênio passa por uma célula e passa por uma descarga elétrica que transforma o oxigênio em ozônio. A quantidade de ozônio produzida é determinada principalmente por 3 fatores: a tensão elétrica, o fluxo de gás e o espaço entre os eletrodos. No gerador de ozônio Filozon, o fluxo de fornecimento de oxigênio ele é constante. Ele somente vai ter variação quando você tiver variação da tensão elétrica. Dessa forma, você tem uma maior estabilidade e precisão. Uma vez que as concentrações de ozônio elas são obtidas no ajuste eletrônico da tensão elétrica sem necessidade nenhuma de ajuste no fluxo de gás. Ou seja, você não precisa mudar em fluxômetro de válvula, nem nada disso, porque o equipamento já faz isso automaticamente. Uma vez que o gás ozônio é gerado no equipamento, o mesmo fica automaticamente direcionado para o catalisador, que é um destruidor de ozônio. Ele vai transformar o ozônio em oxigênio novamente. Esse mecanismo ele foi desenvolvido para evitar que excesso de ozônio seja inalado pelo usuário.
Todos os geradores de ozônio produzidos na Filoson, eles possuem concentrações aferidas segundo o padrão recomendado pela International Ozone Association, a IOA. Os equipamentos são aferidos individualmente e por equipamentos que utilizam a recomendação da IOA. As concentrações produzidas são ajustáveis no teclado e são demonstradas no display. Você pode verificar tanto no display do gerador com o vácuo quanto no gerador sem o vácuo. Estão disponíveis concentrações de 5 a 60 microgramas por ml. A bomba de vácuo ela é integrada no gerador MedPlus V e você pode comprar ela separada caso você compre o MedPlus MX e queira adquirir posteriormente. Vou dar algumas dicas agora a respeito da instalação. Tá? Não instale o seu gerador de ozônio com a luz direta do sol ou qualquer outro tipo de fonte de calor. Evita instalar ele em áreas com umidade, poeira, vibrações ou em superfícies inclinadas. Manter o equipamento sempre na posição horizontal, de preferência em cima de uma mesa plana. Antes de ligar o equipamento, tem que se certificar de que a sua tomada é aterrada. Agora eu vou passar para vocês algumas precauções e advertências no uso do ozônio. Tá? Jamais utilize o oxigênio úmido, porque ele pode danificar o seu equipamento internamente. Cuidado para não deixar a água entrar dentro do equipamento. Na hora de ozonizar a água, sempre deixa o suporte da coluna na mesma altura do suporte do equipamento para evitar o retorno de água. Você não pode nunca colocar a torre num nível mais alto do equipamento, porque senão você pode fazer a água entrar para dentro do equipamento e aí você vai danificar ele. E muito cuidado também para não colocar a mangueira no vácuo ao invés de colocar na saída de ozônio. A saída do ozônio ela nunca deve ser fechada ou interrompida, porque o seu equipamento ele vai trabalhar num sistema fechado com pressão. Se a sua saída ela estiver fechada, por exemplo, com uma tampa ou alguma coisa que esteja tampando e atrapalhe essa passagem, o gás não vai ser liberado, a pressão vai aumentar muito e você pode danificar os componentes internos do seu equipamento. O equipamento não apresenta risco de choque elétrico se ele for operado, claro, conforme as instruções de uso. No caso da liberação acidental de ozônio no seu ambiente, você tem que proceder da seguinte maneira: você tem que evitar de inalar o ozônio, você tem que sair da sala e remover todas as pessoas do ambiente, pessoas, animais, abrir a sua sala, deixar ela ventilando bastante e desligar o seu equipamento. Vamos fazer agora a demonstração de montagem do equipamento. A gente vai precisar de uma chave ou inglesa ou uma chave de boca 29 para poder fazer o aperto da válvula. A mangueira extensora e o cabo de força já vem junto com o equipamento. Você não precisa colocar veda rosca, tá? O cilindro a ser utilizado pode ser qualquer um. Geralmente o pessoal usa mais o de alumínio ou o de ferro. E ele tem que ser de oxigênio medicinal. Você vai colocar bem alinhado a válvula com o cilindro. E vai começar a enroscar e você tem que ver que a porca ela tem que entrar de maneira bem simples, bem perfeita, sem ficar travando nem nada disso. Ao finalizar, quando você não conseguir apertar mais na mão, você vai utilizar a sua chave e vai fazer o último aperto, para evitar de dar qualquer tipo de vazamento. A mangueira já está conectada no equipamento, agora só falta você conectar ela na válvula. Assim que terminar de finalizar o aperto da mangueira, é só você ligar o equipamento, abrir o seu cilindro, pode ver que a válvula ela já está marcando uma pressão, certo? Quer dizer que tem carga nesse cilindro, e aí é só você colocar a concentração e começar a utilizar o equipamento. Fazer agora a demonstração do gerador MedPlus V, e também vou aproveitar para fazer a demonstração da torre. Já enchi um pouco dela, interessante é utilizar água bidestilada. Para terminar de encher, você tira a rolha de cima, a rolha de silicone, você vai utilizar o funil, e vai encher até a quantidade do nível máximo. Prontinho. Aí você tampa com a rolha de silicone e a água já está aqui. Para utilizar o gerador, você vai precisar abrir a sua válvula, retirar as duas tampas e ligar aqui na lateral. Ele vai fazer uma leitura inicial e assim ele já vai aparecer a concentração inicial. A
concentração inicial, nesse caso, está de 10 microgramas, você vai ter a seta para cima para poder aumentar a concentração, ou a seta para baixo para diminuir a concentração. Você vai colocar uma concentração de acordo com o protocolo que você quer utilizar. Nós temos dois modos, é o modo contínuo e o modo fracionado. No modo fracionado, por exemplo, você pode encher uma seringa. Enquanto você estiver apertado, ele vai encher, quando você soltar, ele para. No modo contínuo, por exemplo, a gente pode colocar a mangueira da torre para ozonizar a água, colocar na saída de ozônio e aperta o modo contínuo. Você aperta uma vez e ele vai ficar borbulhando. A gente pode ligar também a luz para poder ficar um pouco mais chamativo, para ficar mais bonito. E você vai deixar de acordo com o tempo que você quiser ou de acordo com o seu protocolo. Você pode apertar o fracionado aqui para poder cancelar, ou aperta novamente o contínuo para poder parar a liberação de ozônio. Esse equipamento digital, ele tem um a mais, que é o temporizador. Você pode apertar o botão T, ele vai para o temporizador, você aumenta o tempo. Vou colocar, por exemplo, 2 minutos. Por exemplo, se eu fosse ozonizar essa água durante 2 minutos, eu vou colocar o modo contínuo e ele começa a liberar o ozônio. Quando eu quiser finalizar, ou se eu tiver colocado esse temporizador, ele vai finalizar automaticamente e você já pode utilizar essa água nos seus protocolos. Para cancelar qualquer tipo de operação, é esse botão aqui de baixo, apertou, ele para. Você pode retirar o seu dispositivo de saída. Caso você queira eliminar um residual de seringa ou para fazer um tratamento de bag, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, você pode colocar no dispositivo de vácuo, apertou e soltou, ele vai sugar tudo, aperta novamente, ele para. Esse ozônio daqui ele foi direto para o catalisador, ele vai ser destruído para voltar a ser novamente o oxigênio. O equipamento da Filozon, tanto o MedPlus V quanto o MedPlus MX, eles dispensam a necessidade de um fluxômetro na válvula. Ele faz o controle automático de fluxo, ou seja, independente do cilindro ou da válvula, da pressão que vai entrar, você tendo a sua válvula reguladora, que pode ser uma válvula simples, a quantidade de oxigênio que entrar, o equipamento automaticamente vai dosar para poder te dar a concentração que você precisa. Então isso vai dispensar o uso de tabelas, de cálculos e vai tornar o equipamento muito mais simples para você utilizar. O gerador MedPlus V, ele também pode vir no kit maleta. Esse kit ele pode ser utilizado para um transporte, para você poder fazer um atendimento home care, ou tirando ele de dentro da maleta, você pode utilizar ele também como um equipamento de bancada. Dentro da maleta já vem incluso gerador, cilindro, válvula, a mangueira, um filtro para colocar no equipamento e o cabo de força. Vou fazer agora a demonstração do gerador MedPlus MX. Esse equipamento ele dispensa o uso de uma válvula com fluxômetro, dispensa o uso de tabelas, de cálculos, ele faz o controle automático do fluxo de oxigênio com o sistema Flow Control, que é um sistema exclusivo da Filozon. Para poder utilizar esse equipamento, você só precisa ligar, abrir a sua válvula do seu cilindro, ligar o equipamento aqui na lateral, ele vai fazer uma leitura inicial, você pode tirar a tampa de proteção para evitar que entre animais, insetos. Após a primeira leitura, você pode mudar a concentração, aumentar ou diminuir de maneira fácil aqui no potenciômetro. Você vai colocar de acordo com o protocolo que você quer seguir. Vamos supor que eu quero colocar essa concentração de 20 microgramas numa seringa. É só colocar aqui no dispositivo. Eu posso apertar e ficar segurado para o modo fracionado. Quando eu solto, ele para. Eu retiro. Posso colocar a agulha e começar os meus procedimentos. No caso de uma torre, para ozonizar a água, por exemplo, eu posso somente colocar nesse dispositivo,
coloco a concentração de acordo com o protocolo e vou colocar no modo contínuo. O modo contínuo você aperta uma vez, ele começa a sair e você pode aguardar o tempo de acordo com o seu protocolo, de 5 ou 10 minutos, ou qualquer outro tempo de acordo com o protocolo que você vai fazer. Quando finalizar o tempo, pode olhar no relógio, por exemplo, você pode apertar novamente. Esse equipamento, diferente do nosso equipamento MedPlus e o MedPlus V, que são digitais, ele não tem o timer. Então você não consegue colocar um tempo para ele ficar ozonizando. Você tem que vir aqui manualmente e parar o equipamento. O gerador MedPlus MX, ele também pode vir dentro da maleta. Você pode comprar o kit e ele já vem com o gerador, o cilindro, a válvula e a mangueira para utilização. E a maleta, ela pode servir para fazer um atendimento home care, ou você pode simplesmente retirar o equipamento e utilizar como um equipamento de bancada. Vamos fazer agora a demonstração da utilização da bag. O equipamento já está ligado, o cilindro já está aberto. A primeira parte é você liberar a mangueira, colocar no vácuo. Certifique-se de que a bag colocada está totalmente vedada. Aqui, se precisar colocar uma fita, pode colocar para dar um reforço. Então você vai colocar e ligar o vácuo aqui no botão V. Ele vai começar a sugar todo o ar que tem aqui dentro. Isso é para evitar que você misture, dentro com essa mistura de gás que tem aqui dentro, o ozônio. Assim que ele tiver sugado tudo, se tiver preso aqui na pele do paciente, você pode puxar um pouco também, para poder conseguir puxar de toda a bag. Após finalizar todo o vácuo, vai apertar o botão verde, ele vai parar, você vai fechar a mangueira, retirar do vácuo e vai colocar na parte de insuflação com ozônio. Lembrando de colocar a concentração de acordo com o protocolo a ser realizado. Você não pode se esquecer de deixar fechado, tem que abrir novamente e vai colocar o fluxo contínuo de ozônio. Ele vai começar a encher a sua bag com ozônio. Quando ela já estiver cheia, você vai deixar ela por determinado tempo, de acordo com o protocolo que você está realizando. Quando tiver terminado, você vai vir em cancelar para poder parar a liberação de ozônio. Você vai retirar da parte de liberação e vai colocar na parte do vácuo. O vácuo vai sugar todo o ozônio que tem dentro dessa bag e vai destruir ele no catalisador do próprio equipamento. Quando finalizar o processo, é só você apertar o V novamente e ele finaliza. Todos esses equipamentos, pessoal, eles vão dar amparo para a prática de ozonioterapia, com certeza. O que é fundamental, tem que ter um equipamento com Anvisa, sempre, não porque a Anvisa é sinal de qualidade, mas é sinal de regularidade, e de uma marca que realmente tem aí uma referência de mercado, para que vocês consigam gerar resultados clínicos e se eventualmente precisar de manutenção, consertos, tudo isso, tá bom? Vocês viram como é importante conhecer do equipamento, funcionalidades, todos os detalhes? Outra parte fundamental é entender que a nossa técnica, ela precisa somar recursos, um bom equipamento e uma boa base de cosméticos, boa base de insumos para trabalhar na ozonoterapia. Então vamos entender um pouquinho sobre os insumos para trabalhar dentro do ozônio, sobre esses nossos cosméticos. Vamos ver o que tem aqui? Agora a nossa prática clínica ela vai ter que somar alguns pontos. Por quê? Vocês vão ter que trabalhar com um bom equipamento, vocês vão ter que trabalhar com uma boa técnica, mas vocês também vão ter que trabalhar com bons produtos, inclusive bons produtos cosméticos. Rafa, mas você não falou que o ozônio ele é instável, que a água eu tenho que preparar e usar, o soro eu tenho que preparar e usar, o gás eu tenho que preparar e usar. Como é que eu tenho cosmético ozonizado? Ótima pergunta. Até porque o cosmético não é exatamente ozonizado. Gente, não tem ozônio dentro do cosmético. Estão mentindo pra mim. Não tem ozônio? Não. Mas ele foi preparado
com produtos sim ozonizados, que seriam os nossos óleos ozonizados. Então, o que acontece com os nossos óleos ozonizados? A gente trabalha com alguns óleos vegetais que têm como característica obrigatória ser poliinsaturados, senão eles rancificam. Eu preciso ter um excesso de duplas ligações para ele não rancificar. Então, girassol, oliva, rosa mosqueta. Ixi, pessoal, tem uma infinidade de óleos aí que vocês podem trabalhar com ozonioterapia. Qual que é a grande vantagem disso? É o fato de que você, quando trabalha com óleo ozonizado, você coloca os efeitos do ozônio e soma aos efeitos do próprio óleo. Então, vamos supor, se eu for pensar numa taxa de recuperação de feridas, um óleo ozonizado de girassol pode ser até melhor do que um óleo de rosa mosqueta. Por quê? Tem vitamina A, D e E, que ajuda o processo de reptilização, tem bastante ômegas, girassol vai ser preferencial. Se for num processo de irritação, tem uma queimadura com risco de pigmentação. Ah, rosa mosqueta é mais antioxidante. Então vocês vão escolher também a indicação clínica pela característica do óleo vegetalizado, além do ozônio. O que a gente precisa saber? Esse ozônio, pessoal, ele não está mais na forma de ozônio. Não, ele transformou. Ele criou um ozonídeo. Seriam quem? Os elementos, os peróxidos formados aí dentro. Eles carregam peróxidos que são chamados 1,2,4-trioxolano. Esse 1,2,4-trioxolano é o novo elemento com propriedade medicinal que foi convertido pelo ozônio. E é ele que vai tratar. Só que aqui, pessoal, a gente entra num ponto importantíssimo para a gente entender da técnica. Vocês lembram que lá atrás eu falei que o ozônio era dose dependente? O óleo não muda disso. Dependendo da concentração total de peróxido, dependendo da quantidade que você conseguiu formar de 1,2,4-trioxolano, você tem indicações clínicas diferentes para o seu óleo ozonizado. Então, de 0 até 600, ele não tem, por exemplo, propriedades sépticas, mas ele é um bom regenerador de tecido. De 600 e diante, ele já é um óleo séptico. Então, se eu for tratar uma micose, se eu for tratar uma úlcera contaminada, se eu for tratar alguma lesão purulenta, eu tenho que trabalhar com um que seja séptico. E, Rafa, como é que eu vou saber disso? Eis o grande ponto. Você tem que olhar na rotulagem. Como que vocês vão olhar na rotulagem? Vocês vão procurar na rotulagem uma informação que é o milha equivalente de oxigênio ativo. Lá ele vai te falar qual que é essa característica. Ah, Rafa, eu vou trabalhar sempre com mais forte. Isso é bom? Sempre de 600 para frente. Nem sempre, galera. De 600 para frente de milha equivalente, você não pode ingerir. Se for uma ferida aberta, sensível, arde muito. Seria mais interessante nesse caso, então, trabalhar com um de 200 a 400, que mesmo não sendo séptico, a ferida não está contaminada, não vai arder e vai acelerar. Então, não pensa aqui que quanto mais, melhor. Não. De novo, vai ter indicação clínica para cada uma das composições. Mas a gente, se não conhece a composição, não sabe a forma de preparo, não sabe o quanto que desse ativo tem no nosso cosmético, a gente não sabe se ele funciona ou não, gente. Pode ser só aquela ação de marketing que coloca uma gotinha de óleo ozonizado e fala: ai, tem óleo ozonizado, usa que vai ser uma beleza. Não. Quanto de óleo ozonizado tem aí? Óleo ozonizado de quantos milha equivalente gramas? E daí, galera, se vocês viram que existe todo esse caráter técnico, esse rigor, a gente entra naquele questionamento, né? Rafa, mas eu posso preparar óleo ozonizado? Gente, preparar até pode, mas você não vai saber o quanto de 1,2,4-trioxolano você conseguiu produzir. Você não sabe qual é o milha equivalente ativo do seu óleo. Então, eu, como dica, prefiro trabalhar com um industrializado que me lauda. Então, também não compro de qualquer lugar, só quem me manda laudo, para eu saber certinho quantos de milha equivalente tem naquele meu óleo. E eu uso só cosméticos que eu conheça isso, até para saber da indicação clínica. E os cosméticos, pessoal, eles não precisam ter um zilhão de princípios ativos. Eles precisam ter princípios ativos que fiquem estáveis, porque o óleo é oleoso. Então, em bases muito aquosas, ou em bases que precisam de temperatura que pode degradar também os peróxidos, talvez não seja legal. Então, não precisa ter um zilhão de princípios ativos. Precisa ter os princípios ativos inteligentemente pensados e preparados.
Vamos ver uns exemplos? Olha só que lindo. Trouxe aqui um antes e depois de um derma regenerador. Aqui, pessoal, nessa irritação da atopia que vocês estão vendo aí, uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Não tem 10 dias. Olha a vermelhidão, a irritação, essa característica meio que queimada até aí da pele. E é um blend que tem aí depantenol, tem óleo de girassol. Não é aquela fórmula complexa, mas é funcional. Esse daqui eu já reverti muito sem intercorrência de queimadura, de ação purulenta, porque esse daqui é de milha equivalente de 600, então ele é um cosmético séptico, inclusive. Olha outro exemplo aqui bem legal, gente. Galera, hoje, inclusive, isso daqui vai aparecer, infelizmente, muito mais do que a gente gostaria, tá? Com essa história de muita gente em internação, o que eu tenho de alunos mandando, Rafa, eu tô com um paciente pós-acamado que tá com uma úlcera de pressão, que tá uma úlcera de decúbito, que tá com o sacral todo comprometido. Entra com óleo ozonizado. Lavagem ozonizada, bega ozonizada e muito óleo ozonizado. Olha que lindo, gente. O que foi feito aqui da recuperação dessa lesão. Reptilização completa. Tirou a irritação, fechou o tecido interno. Isso é um óleo, sendo óleo puro. Ele é multifuncional. Esse daí ele dá para trabalhar com massagem, com modelagem, com alívio de dores muscular, melhora da circulação periférica e regeneração de tecido. Aqui vocês conseguem ver, olha só, como que a gente consegue trabalhar com ações combinadas. Não precisa de elementos muito complexos, não. Eu olho para fazer o controle do processo de sistema inflamatório, sistema antioxidante, reidratação e nutrição para a pele. Olha a melhora clínica, gente, de clareamento, melhora clínica que essa paciente teve na diminuição de rugosidades, redução de suco, redução de rugas da testa. Ela relatou mais elasticidade para a pele, teve aumento de firmeza, aumento da hidratação, ou seja, melhorou muito. E é produto para a gente, às vezes, complementar no nosso home care. Hoje a gente já tem muitos home cares ozonizados que dão suporte para os nossos tratamentos. Rejuvenescedores, clareadores e por assim vai. Lembra que eu falei que são várias as ações que podem ser favorecidas? Olha que lindo aqui. A Ozocare, por exemplo, também tem produto aqui para pés rachados, pés diabéticos, feridas. Tem para onicomicoses. Olha só, gente. Fluido para recuperação, reidratação. Essa linha também tem hoje desodorante, tem shampoo, tem pasta dental. Todas elas aí para favorecer a nossa indicação e orientação. Rafa, mas é a única que tem? Não. Existem outras empresas que também trabalham, grandes empresas, inclusive de cosmético, que já incorporaram óleo ozonizado nas suas formulações. Só que você tem que agora criar o senso, perguntar, escuta, qual é o seu milho equivalente? Para eu saber a indicação clínica. Então a gente tem até empresas que têm ampla tecnologia, como por exemplo a Oxy 3, que trabalha de 200 a 400, mas ele não é séptico, mas ele é super regenerador, super recuperador, super revitalizante, porque ele vem em nanotecnologia, então ele permeia muito bem na pele. Nossa, vocês viram que legal? Essa mudança toda. Agora, como vocês já sabem, né, a ozonoterapia estética é um mercado que tem um potencial de crescimento e de gerar resultados incríveis. Mas, como toda boa técnica, é necessário ter cuidados. Não é só chegar e após um pouco de estudo sair aplicando o que você acredita que dará certo. De qualquer forma, de qualquer maneira, por qualquer via, conceito. Não, para! É necessário ter um super estudo acerca dessa nossa área. Senão, ao invés de você ter resultados, você pode ter uma experiência horrível e gerar uma experiência horrível para o seu paciente. Complicações. Você precisa escolher cuidadosamente com quem ou como vai aprender realmente essa aplicação. Porque a gente vai tentar embasar tudo na ciência, nas documentações internacionais validadas, como por exemplo o Protocolo de Madrid, e eu vou apresentar isso para vocês. É por isso justamente que eu estou aqui. Eu já disse algumas vezes, mas quero repetir, que o treinamento foi feito para realmente te mostrar o caminho para ter resultados dentro do universo da ozonoterapia, seguros, eficazes e pautados na ciência.
E agora eu quero te mostrar na prática sobre aplicações do ozônio que funcionam, que realmente trouxeram resultados para o ozonioterapeuta que os aplicaram, para os ozonioterapeutas que entenderam esse conceito todo. Mostrar resultados positivos, beleza. E mostrar os resultados que não foram positivos. Precisamos às vezes também pensar nisso, ensinando o que deveria ter sido feito no lugar. Vamos ver um pouquinho desses cenários. Look at what you've done. Stand still, falling away from me. When it takes so long. Fire's out, what do you want to be? Now I'm holding on. What you said was never enough for me. How to be so strong. There's a power in what you do. Now every other day I'm watching you. I'll show you what it feels like now I'm on the outside. We did everything right, now I'm on the outside. I'll show you what it feels like now I'm on the outside. We did everything right, now I'm on the outside. Como eu disse, falar do positivo é fácil, falar do errado nem sempre. Mas eu vou pegar um errado leve aqui, né? Para vocês entenderem como não é só sair aplicando ozônio. Teve o caso de uma aluna que entrou em contato, falou: Pro, tô no noivo. Eu falei: parabéns! Ai, obrigado, Pro. Então, vamos viajar, lua de mel. Comecei a tratar a barriguinha do noivinho. Mas, Pro, não sei o que tá acontecendo. Ele tá ganhando barriga. Ele tá o quê? Tá ganhando barriga. Mas ele tá indo nas degustação? O que tá acontecendo? Ele já tá fazendo festa antecipada? Por que ele tá ganhando essa barriga? Não sei, Pro, não tá. Eu tô com ele direto, tô acompanhando, tô fazendo dieta, tô aplicando ozônio. E eu vi que depois do ozônio é que parece que ele começou a desenvolver a barriga. Eu falei: olha, não é o padrão. Me conta o que você está fazendo. Ó, tô aplicando dessa forma, aplicação local, nesta concentração. O ozônio, pessoal, ele pode ser um pouco ardido, desconfortável durante a aplicação. O paciente masculino é um paciente que não é tão resistente às vezes. Daí o que ela fez? Concentração mais baixa é uma concentração mais tolerável. Concentração mais alta é mais chatinha, mais ardida. Comecei na concentração baixa. Só que a concentração baixa da ozonioterapia, ela induz o desenvolvimento de tecidos. Eles crescem. As concentrações altas inibem o crescimento ou retraem. Se ela queria diminuir a barriga, ela precisava retrair, ela tinha que estar com a concentração alta. Mas ela estava aplicando a concentração baixa, então o ozônio estava fazendo a parte dele certinha. Se a concentração baixa desenvolve, ele estava ganhando pochete. E era tudo ozônio. Então, olha a importância de você escolher a dose certa, a maneira certa de você aplicar. Porque aqui de tudo ser ozônio, mudou a concentração, mudou tudo, tá certo? Tudo. E é nisso que eu quero que vocês realmente pensem. Para entender essas diferenças, é necessário dar um conteúdo muito mais complexo e extenso. O nosso intuito é conseguir realmente mostrar para o aluno como desenvolver esse pensamento clínico para que ele consiga colocar isso na realidade, que ele consiga abordar isso no seu universo clínico. E para isso que a gente desenvolveu uma metodologia de passo a passo, de pensamento clínico e como gerar esse resultado eficaz e seguro através de um concentrado de tabelas de concentração que foram realizadas a partir de revisões bibliográficas, práticas e vivências clínicas para orientar o nosso aluno. Tudo isso hoje já é uma realidade. Temos base, temos publicação. Esse conteúdo ele realmente tem que estar 100% aplicado o que a literatura cita, ou pelo menos flutuar bem próximo disso. Dentro dessa ideia toda, a gente quer trazer tanto a experiência que tivemos ao longo desses anos,
dos nossos grupos de estudo, bem como também mostrar que aqui seguimos o que é validado. Não inventamos, não saímos enchendo bexiga, tá certo? Eu sei que às vezes dá um medinho, inclusive de você se sentir sem segurança para começar. Estamos no remoto, né, Rafa? Será que eu vou conseguir realmente trabalhar, vou ter suporte, vou conseguir desenvolver esse acompanhamento todo? Olha, quando a gente trabalha a curva de consciência, e a gente vê que a formação do profissional da ozonoterapia, ela tem que passar por um processo diferente. Às vezes não é chega e faça assim. Entenda o que vai ser feito para você escolher como trabalhar com ozônio. Se você entendeu a desordem, a técnica de aplicação é relativamente simples. Então, por mais que a gente diga alguma coisa para você, por mais que a gente queira simplificar demais, não. A base é o conhecimento fisiológico. Nele que a gente amarra as tabelas e curvas de concentração. Por mais que você queira realmente desenvolver a ideia de como gerar pensamento clínico, já tem conhecimento para isso, já tem formas que estão validadas e resultados que estão propostos para que você consiga realmente chegar lá, tá certo? Esse é um assunto muito mais extenso, complexo, e eu sei que caso eu comece a falar agora, nós só terminaríamos daqui algumas semanas, até porque no curso mesmo esse é um módulo maior que eu tenho. Mas fica tranquila. Como eu disse no começo do nosso treinamento, eu estou totalmente comprometido com a sua mudança de vida. O que eu preciso que você entenda agora é essa correlação do pensamento clínico. Eu tenho que entender e identificar a desordem, porque isso que vai me auxiliar a encaixar na tabela. Por isso que é legal. Você já viu a questão dos equipamentos e tudo que é importante saber para diferenciar tipo, forma, se é automático ou não. Te mostrei o passo a passo completo para ter resultados de verdade na ozonoterapia. E amanhã eu também revelarei uma grande surpresa ao final da aula, hein? Se prepare, será o nosso maior encontro para fechar com chave de ouro. Eu sei que você está motivado, eu sei que você está aí. E antes de ir, eu tenho mais uma coisinha para te falar. Nos próximos dias, eu abrirei as vagas para formação em ozonoterapia e você que está comigo terá uma oportunidade exclusiva. E quando eu digo exclusiva, eu quero dizer que será feito de uma forma toda carinhosa para vocês, tá certo? Com condições mais do que especiais do que você possa imaginar. Talvez você tenha me visto, ouvi falar isso antes, mas acredite. Nas últimas semanas, eu sentei com a minha equipe e realizei algumas mudanças drásticas. Precisa mudar muito mais coisa pelo que eu tô vendo ainda, mas já comecei a mudar várias coisas aí na história. Afinal, nada mais justo que dar uma cara nova para um projeto que comecei lá em 2020 e que já foi validado por mais de 2.000 alunos, né? Então presta atenção, que alguns resultados, que algumas dessas nossas novas formas de entender a ozonoterapia, por esses nossos alunos, geraram. Confere esses depoimentos para vocês entenderem essa responsabilidade. Meu primeiro mês trabalhando com ozônio foi muito bom mesmo. Eu tive um retorno de mais de R$5.000, né? Com apenas 3 pacientes. Nem eu mesma acreditei. R$5.000, mais de R$5.000 com 3 pacientes e pagamento à vista. Nem acreditei. Mas foi isso mesmo, foi como o Rafael falou. Seu primeiro mês você vai conseguir ter um bom resultado. E eu nem acreditei. Mais de R$5.000 com apenas 3 pacientes. Eu vim falar para vocês como que foi esse curso, que esse curso mudou na minha vida, os meus pacientes, com as minhas condutas e como eu consegui formar os meus próprios tratamentos para esses pacientes. Eu já tinha feito um curso presencial de ozonoterapia, só que eu não conseguia entender de uma forma fisiológica e bioquímica a ação da ozonoterapia no paciente. E foi aí que eu cheguei até o Dr. Rafael e me inscrevi no curso. Gente, superou as minhas expectativas. Foi extremamente maravilhoso. Depois que eu fiz o curso com o Dr. Rafael, eu consegui ter acesso a outros profissionais como médicos. Me abriu inúmeras portas.
Mas o principal, gente, é que aquilo que eu buscava, eu encontrei nesse curso. Eu buscava ser uma profissional de referência em ozonoterapia. E eu, muito orgulhosa, posso dizer que hoje na minha cidade eu sou uma profissional de referência em ozonoterapia. Começaram a me aparecer pacientes que eu nunca imaginei que iam aparecer na minha clínica. Todos, gente, tratados com ozonoterapia, tá? Oi pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para dar o meu depoimento aí sobre o curso Dr. Rafael Ferreira. Foi um divisor de águas na minha vida. Antes eu já tinha feito um curso, eu procurei o curso VIP por ele dar uma vivência clínica maior, né, e mais segurança para a gente nas aplicabilidades na questão de estética. E o curso superou as minhas expectativas. Ele é um curso riquíssimo, excelente em conteúdo. Você consegue ter uma aplicabilidade com uma segurança que só o Dr. Rafael Ferreira consegue passar pra gente. E eu recomendo vocês porque o curso ele é excelente, o material é riquíssimo. Ele ensina todas as aplicações, os protocolos, ele passa até coisas a mais. Mesmo o curso sendo à distância, para mim não foi diferente de um curso presencial, porque ele conseguiu passar de forma clara e objetiva e com uma segurança que a gente consegue fazer a aplicabilidade naturalmente em consultório. Tá, eu sou a Cida Carvalho, sou esteticista, moro na cidade de Castanhal, no Pará, né? Não é de Belém. Eu conheci o Rafa desde o Descomplique, desde quando eu me formei em estética, né? E então eu sigo ele, mas nunca tinha tido a oportunidade de conhecer ele, né? Estava iniciando, então a ozonioterapia trouxe o Rafa para minha vida. Ele é uma pessoa super especial, tá? Então, eu digo que o ozônio, ele vai além da estética. Ele vai muito além da estética. Se você vende um tratamento para gordura, você trata flacidez junto. Se você vende para estria, trata flacidez junto. É um custo-benefício enorme. Um exemplo, com um custo-benefício você compra um aparelho, alguns insumos e vai trabalhar. Se você não tiver um centavo para comprar, as empresas vendem parcelado, no boleto, você vai trabalhar para pagar. Você parcela em 10 vezes no boleto. Só não trabalha hoje com ozônio quem não quer. Vocês viram que legal? Agora você que já estava esperando fazer parte da nossa próxima turma, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ao final do treinamento, serão abertas as vagas para a 14ª turma de formação. Mas fique atento, você terá apenas 5 dias para entrar e garantir uma experiência muito mais transformadora. Fique atento até o final do nosso evento, pois estarei falando mais sobre coisas ao longo do caminho, de forma mais simples, rápida e eficaz, nessa sua jornada como ozonoterapeuta. Galera, estamos terminando o dia, mas não vamos ficar para baixo não. Muito pelo contrário, quero sentir essa animação alta até nosso último encontro e que se bobear até depois, né? Porque vocês não vão me largar não, né? E aí, gostou? Então espera só, porque eu vou fazer algo totalmente diferente para esse nosso treinamento. Mostrarei a aplicação do ozônio na prática, com todos os detalhes, para que você aprenda exatamente, você veja, você sinta e tenha muito mais segurança. É possível, viu? Boa preparação, aplicação e o resultado final. Eu sei que vocês gostam de prática, não é? Então amanhã, 100% de aula prática para mostrar detalhes para vocês, você não pode perder. Lembre-se, a sua transformação será completa após todo o nosso evento, hein? Antes de eu ir embora, deixa eu falar com vocês uma coisa. Tem lá no meu feed de novo uma fotinho. Eu quero que vocês passem lá. Lembra das tarefas? Pois bem, agora antes de mais nada, você precisa entender dessas tarefas das missões para a gente não desligar lá e te liberar para fazer as tarefas. Não é para dormir não, hein? Você que chegou até aqui realmente completou todo o nosso segundo dia de treinamento. Bem, a primeira coisa é comentar o seu maior aprendizado dentro do segundo dia, na foto que eu acabei de postar lá no meu perfil do Instagram. O segundo é me marcar nos stories, mostrando que fez anotações. Pode pegar aquela fotinha também, faz selfie no espelho. Seja criativo. Mostra que você está aprendendo a ter resultados de verdade
utilizando a ozonioterapia estética? Eu vou responder todo mundo, hein? Dá joinha, quem sabe até vocês não aparecem aqui na tela. Quero que você vá lá na nossa comunidade secreta do Facebook e coloque tudo que você aprendeu hoje. Tenho certeza que outros alunos estarão lá te apoiando, colegas de trabalho, você que está nessa jornada para a realização profissional. Posso contar com você? Tenho certeza disso, então tá ótimo. Não se esqueça, hein? Sexta-feira, 20 horas, teremos o encontro mais importante até agora. Em breve, minha equipe mandará uma mensagem de apoio sobre essa nossa aula aí nos grupos de WhatsApp. Nos vemos em breve.